Seja bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast. Antes de apresentar meu convidado aqui, eu vou deixar só alguns recados. Se você quiser saber antecipadamente de todo mundo, antes de divulgar aqui nas redes sociais, quem é o convidado para poder fazer perguntas, para poder ter aquela conversa, aquele networking, clica no link abaixo, entra no grupo do Telegram, que tá bem legal lá, tem bastante conteúdo toda semana. E agora sim, vamos pro nosso convidado. Tô aqui com o Jairo, Jardim Bonito. É um cara que eu conheço já há alguns anos, que fornece esses tubinhos de boniteza aqui, de vaidade para nossas plantinhas. Cara, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui comigo, com a gente. Obrigado, aqui. O prazer é meu também. Você falou bem que a gente se conhece há alguns anos, inclusive acho que vocês foram um dos primeiros parceiros do Jardim Bonito. Quando o seu pai estava aqui, você ainda tocava violão ali no mezanino da loja. Quase né? 10 anos aí, né? Pois é, inclusive parabenizar vocês, a família toda aí, pelo projeto, porque não sei se vocês já vieram na loja, mas aqui era um lugar assim baldio, né? Era super mal aproveitado, e aí acho que teve muito a visão de vocês de transformar isso numa mega loja. Não sei se é a maior loja do centro de São Paulo. Ah, então eu acho que sim, eu acho que sim. Realmente sempre que eu venho aqui eu fico impressionado, assim, positivamente. Muito legal. Para quem não conhece aqui o espaço, a gente está na Bela Vista, na rua Vaiandava, e aqui é uma loja que é debaixo do viaduto. Isso é acho que uma das únicas lojas, né, debaixo do viaduto que tem. Acho que não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. E estamos aí, firme e forte, graças a Deus. Isso aí. Bom, Jairo, antes da gente ir pro produto, eu queria entender um pouco mais o que você fazia antes do Jardim Bonito. Sempre foi nessa área de compostagem, dessa coisa mais sustentável? Ou você fazia uma coisa nada a ver? Mais ou menos, acho que alguma relação tem. Na verdade, eu me formei em economia na faculdade. Uhum. E desde o começo, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre busquei projetos, empregos voltados na área de sustentabilidade, meio ambiente, mas era uma carreira mais comercial, corporativa. E como hobby eu praticava jardinagem, então Legal. Isso já há bastante tempo. Então eu ia fazendo cursos de final de semana, agricultura urbana, coisas desse tipo. E num desses cursos eu aprendi a fazer a compostagem dos resíduos domésticos, comecei a fazer por hobby. E o resultado disso, tinha uma sobra muito grande, eu acabava distribuindo, usava, claro, no jardim da casa e distribuía também para parentes, amigos, porque realmente estava sobrando. Uhum. E passava um tempo, o pessoal começou a voltar, querendo mais produto, dizendo que receberam visitas na casa e as pessoas elogiavam o jardim, as plantas, as flores. E aí eles queriam mais e falaram assim, mas eu só vou pegar se você me cobrar alguma coisa, eu não vou ficar pegando de graça. Então, essa foi a trajetória. Que legal, que legal. E aí esse resíduo todo que você compostava era da sua própria casa? Era da casa do pessoal também que te ajudava ali? Exatamente. No começo mesmo era só o resíduo da casa. Uhum. Então, de uma família de 5 pessoas, que já é bastante resíduo. Então, Sim. Se vocês começarem a separar o resíduo orgânico em casa, vocês vão ver que é bastante volume. E então tinha esse lado dessa paixão, desse hobby, já fazendo gancho aí, já pulando a sua pergunta para o Jardim Bonito. Então tinha realmente não só esse interesse, essa paixão, mas assim, era impressionante a explosão de vida que a compostagem trazia para o jardim da casa. Eu via assim, quem já teve experiência de compostagem vai saber o que eu estou falando, mas se você mexe numa composteira, ela até pulsa, porque tem tanta atividade ali de micro-organismos que a gente nem enxerga e também organismos maiores como insetos, minhocas, Sim. enfim, vários tipos de organismos. Esse material ele pulsa, ele vibra, né? Então, e é muito rico, as plantas reagem muito bem. Então, juntando essa demanda espontânea que foi criada com uma também vontade individual minha de empreender, de transformar algum problema, né, o lixo, o resíduo, né, trabalhar um pouco pelo meio ambiente, por esse lado da sustentabilidade. Então surgiu a vontade de empreender. O nome Jardim Bonito ele veio também de uma forma bem natural, porque essas pessoas que visitavam o jardim da minha casa e dos amigos falaram assim, nossa, que jardim bonito. Então também foi super espontâneo. Foi espontâneo Aconteceu. o nome. O nome veio naturalmente também.
E só que aí, obviamente, o que a gente produzia em casa já não era mais suficiente, né? Então precisava aumentar, e aí surgiu uma parceria super bacana também, um convite da Prefeitura de São Paulo, que eles estavam buscando um empreendedor, uma empresa que fizesse o tratamento, a compostagem dos resíduos hortifruti que sobravam do sacolão municipal. Então, Legal. São Paulo, como acho que todas as cidades do Brasil, tem mercados e sacolões que são municipais, e tem empreendedores ali que, né, trabalham com hortifruti, alimentos, enfim, mercearia de todos os tipos. Então a gente começou esse projeto, que é relativamente próximo daqui da Bela Vista, fica em Pinheiros, aqui em São Paulo. Também é embaixo de um viaduto, mas ali é um sacolão, né? Então, e lá a gente recolhe esse resíduo hortifruti que sobra. E é muito material, assim, realmente... Um sacolão só faz uma quantidade imensa, muito grande. E aí de 5 pessoas saiu para qual quantidade, mais ou menos, em peso? Não sei como que você mensura isso. A gente calcula que mais ou menos uns 200 quilos por semana. Uma coisa absurda, né? Exatamente. E isso porque o líquido da compostagem ele tem um rendimento altíssimo, então ele rende muito. Então, até a gente acredita que a gente consegue ter uma quantidade ainda maior ali, se a gente precisar produzir mais. Obviamente a gente vai produzindo conforme a demanda, então quanto mais você comprar jardim, muito mais compostagem a gente faz e desvia resíduo do aterro sanitário. E obviamente tem muitos outros mercados e, enfim, muito resíduo ainda para ser compostado. Sim. Inclusive, imagina que isso. Mas quem a gente incentiva, a gente também luta faz campanha pela compostagem. Então é uma atividade, claro, você pode adquirir um produto, muita gente não tem tempo, espaço para fazer. Para fazer o composto, né? Mas quem tiver tempo, espaço e dedicação, é uma atividade muito bacana, muito gratificante. Show. De contato com a natureza. E o produto de vocês, não sei quem que já conhece, quem que já usou, ele é um produto que não tem cheiro. Aliás, tem um cheiro gostoso, na verdade, parecido com mel. E pode aplicar tanto no solo quanto na folha. Eu lembro que antes não tinha a tabela nutricional do fertilizante. Não sei qual processo que teve que fazer para poder ter. Mas é extremamente rico, tem muito... E eu sei que tem mais nutrientes ainda do que tá realmente escrito, né? E qual que foi esse processo todo para poder escalar esse produto, para poder fazer o rótulo direitinho? Boa pergunta, realmente. Obviamente, a gente teve que registrar no Ministério da Agricultura, até para a gente conseguir comercializar com nota fiscal, respeitar toda a legislação. Então, a gente teve que fazer esse registro. E os compostos orgânicos, em geral, da compostagem, mas diversos outros materiais orgânicos, eles têm uma característica diferente do químico, do mineral, né? Que a gente chama de mineral químico. Então, esses materiais orgânicos, eles são como se fosse quimicamente, né? Ele é uma grande molécula com diversos nutrientes dentro dessa molécula. Muita gente já ouviu falar do efeito esponja no solo, de um humus de minhoca, de uma farinha de osso. Então, o que isso quer dizer? Esses complexos orgânicos eles vão agregando diversos nutrientes para essa grande molécula, e conforme a interação com a microbiologia do solo e tudo isso, esses nutrientes eles vão se desprendendo dessa molécula e vão entrando em contato com a planta. Então, por isso que você justamente falou corretamente que o produto tem bem mais do que está dizendo no rótulo, porque o que o rótulo indica é como se fosse um raio-x instantâneo. Então, se a gente tirar um raio-x quimicamente do produto, ele vai ter essa composição nutricional. Mas dentro do produto você tem diversos outros nutrientes que estavam nas frutas, nas verduras, legumes, nesses materiais super ricos que a gente consome. Eles também estão aí, no formato de macromolécula. E em relação ao odor, que você comentou, também isso era uma preocupação, né? Sim. Que muita gente tem medo disso, na verdade, né? Não vou levar porque é resto de lixo, o lixo fede. Justamente o contrário, um lixo bem decomposto, ele não pode ter cheiro nenhum, né? Exatamente. Na compostagem, um dos fatores que a gente consegue ler a compostagem é o cheiro. Então, por exemplo, tem diversos processos e maneiras de você fazer compostagem, mas assim, o cheiro ruim, ele indica ou que está sendo decomposto de uma maneira que pode ser
a escolhida por algumas pessoas, mas no nosso caso não. Ou ela indica que o material ainda não está 100% maduro, decomposto, né? A gente fala composto porque ele tem esse processo de transformação de decomposição até virar um composto maduro e estável ali, estável. Né? Então, no nosso caso, ele não tem cheiro porque ele já esgotou, já não tem mais material fresco para ser decomposto, tudo já está estabilizado. Tem um aroma adocicado, como você falou, porque a gente adiciona, por exemplo, um pouquinho de melaço de cana, tem alguns materiais também que a gente busca para fomentar ainda mais essa vida no solo e para agregar. Então, realmente no comecinho, quando a gente começou aqui, o produto ele era até um pouco mais menos grosso, né? Hoje, se você abre, ele já rendia denso, muito, né? A gente já recomendava uma diluição muito grande, mas agora ele é mais denso porque a gente entendeu que esses complementos combinam super bem com o composto líquido da compostagem. E para quem não sabe, ter essa tabelinha nutricional aqui é um diferencial gigantesco dentro do orgânico, né? Porque a gente pega outras marcas, outros produtos similares, e eles não têm garantia nenhuma, não tem essa procedência, não tem esse registro. E isso faz total diferença na hora de você pôr produto dentro da sua casa, né? Na sua planta. Exatamente. Isso daqui é uma... Qual que é a dificuldade, né? Principalmente quando é compostagem. Vou falar pelo nosso caso. A gente pega resíduo hortifruti. Então, às vezes, a gente pega mais rúcula, no outro dia tem mais brócolis, no outro dia tem maçã, mamão. Então, você tem uma cesta muito variada quando você está fazendo os ciclos, né? Nunca é verão, inverno, tem muita sazonalidade, muita alternância. Então, o resultado final ele também vai ter uma variação. Por isso que os outros motivos para a gente complementar com outros materiais é para justamente a gente conseguir... A gente faz uma análise de cada lote, de cada ciclo que a gente vai envasar, e a gente complementa com alguns outros materiais para atingir... para ter esse equilíbrio, né? E também porque é uma exigência do Ministério, para a gente ter o produto registrado, a gente tem que apresentar as garantias de maneira estáveis. Então, é algo que é uma exigência, mas que é muito positiva para o consumidor e para tudo mais. E também é interessante comentar que, se você pegar o Jardim Bonito, vou falar só do NPK, né, que são os nutrientes solúveis. Imagino que o pessoal já conhece já aqui sabe, tudo, tá né? cansado não fica já. repetindo, mas qualquer coisa vocês perguntam ali depois nos comentários, a gente explica. Mas se você comparar com o NPK comum dos minerais e tudo mais, os números vão ser 10, 10, 10, 10, 14, 8, 20, 0, 20. Então, são números grandes, né? Comparado com o Jardim Bonito, que se você for ver, ele vai ser 3, 1, 1. O que isso mostra também, né? Isso é uma das grandes questões que a gente quer apresentar com o Jardim Bonito, é facilitar a jardinagem. Então, tem algumas características. Uma é que é um produto só para todas as plantas, e um dos fatores de ser um produto só para todas as plantas é esse número relativamente baixo de nutricional, porque você consegue aplicar, não vai ter como errar, você não vai queimar a planta de maneira alguma, e tem toda aquela riqueza nas macromoléculas que eu comentei antes, que vão entregar tudo o que precisa ao longo do tempo. Então... E diferentemente do mineral, por exemplo, né, a gente tem uma riqueza muito ampla de nutrientes, não só dos macros, né, que é o NPK, enfim, mas tem os micros, que o NPK, por exemplo, não tem. Exatamente. Boro, zinco, ferro, tem tudo que estava nas frutas e legumes vai estar aí no produto. É um material, por mais que seja líquido, tem bastante fibra, então ele vai ajudar a aerar um pouco mais o solo, deixar um pouco mais solto, né? Exatamente. Aumentar a CTC de modo geral também. Exatamente. Ele tem também uma microbiologia adormecida que participou da compostagem, que quando entra em contato com o solo, com o oxigênio, com a rega, isso vai ativar a vida do solo também, então é muito benéfico. E assim, não falando de longe da gente falar mal do mineral. O mineral é muito bom, ele funciona muito bem, mas ele exige um conhecimento maior, teria uma aplicação um pouco mais complexa. Então, a gente consegue com o Jardim Bonito atender tanto quem é mais experiente, exigente, como quem é mais amador está começando. Então... E pode ser aplicado de maneiras diversas, né? Por exemplo, no solo, na folha. Exatamente, ele é tanto radicular, rega no solo, como foliar, pulverizar nas folhas. A diluição é muito grande, então você... Um frasquinho desse aqui, por exemplo, quanto que a gente consegue fazer? Esse aqui você consegue fazer 50 litros. Tá, ou seja, se regar muito a planta com 1 litro, você consegue 50 plantinhas com
250 ml de produto. Exatamente. E se você pulverizar, você consegue ter um rendimento ainda maior, porque na rega acaba indo mais. Indo né? mais, exato. E é muito fácil, como você comentou, você pode colocar uma tampinha no regador ou no pulverizador, enfim, você usa o recipiente que você tiver. Só manter a proporção, né? Exatamente. Essa proporção é uma recomendação, também é bem livre. Por exemplo, varia um pouco de cada caso. Então, se a pessoa tem um regador de 5 litros, ela não precisa necessariamente botar 10 tampinhas, 5 tampinhas. Ela pode botar uma tampinha, vai ficar mais diluído do que a gente recomenda no rótulo, mas como a pessoa está regando, ou seja, ela também está hidratando, ela vai mesmo consumir mais água. Então, proporcionalmente, cada planta vai receber... De acordo com a necessidade hídrica então dela. Facilita. Se alguém quiser regar antes só com água e depois aplicar o produto, aí pode deixar um pouquinho mais concentrado. Então, varia muito de cada caso, mas é bem flexível essa diluição. Sim, sim. Eu gosto muito de usar o seu produto quando eu vou fazer manutenção em residência, em escritório, porque além de ele ter um cheiro de fato agradável, a pessoa vê que você está usando alguma coisa, algum produto diferente na planta. Não aquelas bolinhas que ficam ali, criança pega, cachorro pega, gato pega. Tava coisa na água, ficou ali. Exatamente. Isso é uma questão muito grande assim, para quem tem animal de estimação, criança pequena, porque não pode colocar qualquer produto. Exato. Então, o cachorro vai cavocar, a criança vai botar na boca. Então, tem esses cuidados. E para um profissional, né, como no caso de vocês também fazem manutenção em paisagismo, vocês não necessariamente vocês sabem qual cliente vai ter animal de estimação ou vai receber uma visita de uma criança. Então, você trabalhar com um produto que atende todo mundo, desde o escritório até uma casa cheia de criança e bicho, facilita também, porque você vai levar só um produto em todos os serviços que você fizer, aplica em tudo, então ele tem essa vantagem. Por isso até que a nossa linha é bem enxuta, se você comparar com outras linhas do mercado, você tem uma diversificação muito grande, que é positivo, de novo, se a pessoa quiser uma especificidade assim, de produto, mas a gente não cresce muito, não amplia muito a nossa linha, justamente porque a gente entende que esse já é suficiente para todas. Né? Sim. E aí vocês lançaram recentemente também o Bokashi. Exatamente. Que tem humus de minhoca, que também é o diferencial. Exato. Justamente o Bokashi a gente lançou porque a gente entende que ele é sólido, então tem gente que gosta de ter o sólido para colocar. Ele complementa muito bem com o Jardim Bonito líquido, então ele pode ser um complemento ou um uso separado. Então a gente entende que ele atende clientes e perfis de cultivadores diferentes do Jardim Bonito líquido. E também, dando sequência um pouco nessa nossa pegada de ser para todo mundo, uma coisa legal que é um diferencial também do nosso Bokashi, porque Bokashi tem um monte de gente fazendo, tem ótimos produtos no mercado, cada um tem a sua receita, né? Para quem não sabe, Bokashi é um composto, uma receita japonesa. A nossa formulação ela não tem torta de mamona, porque a torta de mamona justamente para animal ela é perigosa, ela pode ser tóxica se o animal ingere. Então, também o nosso Bokashi você pode aplicar independente de ter animal de estimação ou criança pequena. Maravilha, maravilha. E voltando um pouco lá, onde surgiu o seu amor por jardinagem, por planta? É uma coisa de criança, é uma coisa que é herdada? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que tem algo que nasce na gente, né? Eu acho que assim, claro, dificilmente uma pessoa não vai gostar de natureza, né? Mas tem pessoas que passam longe, né? Que passam longe, e tem pessoas que contemplam, né, desde cedo, mais tempo e tudo mais. Mas eu lembro assim o meu avô ele gostava muito de planta, de jardinagem, então ele também tinha uma casa com um quintal grande. E eu tenho uma lembrança, assim, deu bem pequenininho, acho que uns 5 anos, ele me ensinando a fazer um vaso. Acho que essa é a minha primeira lembrança de jardinagem. Então tem esse lado, essa herança familiar. Sim. E tem também, talvez, um lado meu que eu gosto de... Sempre gostei de contato com a natureza em geral. Então, seja fazer uma trilha, ir para uma praia, visitar uma montanha. Esse contato sempre me fez bem. Inclusive, esses cursos e essa jardinagem que eu comecei a fazer, que eu contei lá no começo... Ela veio para preencher um vazio que, morando em São Paulo, que é uma grande cidade, você tem uma certa distância da natureza. Então, a jardinagem nos meios urbanos, ela traz esse contato com a natureza, essa conexão. Então, a gente
também, além da compostagem, a gente também é ativista pela conexão com a natureza. Então a gente acha que todo mundo deveria dedicar um pouquinho da semana para mexer um pouquinho na terra, né, regar uma planta, sentir, enfim, ter um contato com a natureza. Faz que faz um muito bem danado, né? Hoje em dia tem estudos científicos que provam, né? Antes a gente sentia e acreditava nisso, mas hoje em dia você tem pesquisas e pesquisas. Tem muitas pesquisas, assim. Dá pra gente ficar fazendo um podcast só de pesquisa científica. Não é à toa que o terceiro fio que tem de eletricidade é o fio terra, né? Exatamente. Você descarregar tudo que vem de ruim ali, né? Exatamente. Inclusive, já tem estudos também que falam desse conceito de aterramento, de se você pisar descalço na terra, ele realmente equilibra as energias. Isso aí tem estudos, eu não vou saber falar, precisaria ter estudado um pouquinho antes, mas eu sei que existe também esse conceito de aterramento em terapias e tudo mais, que é justamente botar o pé no chão, o pé na terra, assim. E é bem legal isso. É bem legal isso. Muito legal. Aquela coisa de abraçar a árvore realmente não funciona. Até que faz sentido, né? A gente ficava tirando sarro, mas ela tem Sim, não é coisa de maluco, né? É um pouco, né? Mas faz bem, né? Então... Sim. E você tem muita planta em casa? Olha, é engraçado assim que explodiu a quantidade. Sempre tive planta, mas assim, na pandemia, o que acho que aconteceu com todo mundo, assim, explodiu, assim, eu tropeçava nas plantas mesmo, né? Então, ficava sempre em casa, e era muito legal, comecei a acumular muita planta e foi uma fase muito interessante, assim. Aí depois, como todo mundo, algumas plantas você consegue cuidar bem, cultivar. Outras não. Algumas vão ficando pelo caminho, infelizmente, né? Todo mundo acaba perdendo. Então, o período que eu mais tive planta foi na pandemia, mas eu ainda tenho muita planta, assim, muito mais do que eu tinha antes da pandemia. Né? Legal. É muito bacana. Assim. Imagino que estejam lindas, né? A fonte direta do... nesse caso... do bocashi, ou é o laboratório lá? Não, então, porque tem aquela frase, casa de ferreiro, espeta de pau, né? No caso, felizmente as plantas estão bem lá, então eu não vou errar por essa, mas eu uso cada 15 dias, sempre que vai regar, cada 15 dias põe uma tampinha no regador, sempre faz isso. Às vezes quando eu preciso de uma manutenção um pouco mais forte, eu coloco um pouquinho de bocashi, ou pulverizo algumas folhas, mas assim, cada 15 dias a gente sempre colocar na rega, assim, é bem legal. Bacana. E aí, falando de novo da compostagem, o que entra lá? Só as frutas, legumes ou entra mais coisa? Então, a compostagem, de novo, assim, tem diversas maneiras de fazer compostagem, decomposição de matéria orgânica. A que a gente usa bastante folhagem, então a gente... aí, sei lá, posso citar, tem folha de repolho, de brócolis, alface, realmente as folhas comuns. A gente evita frutas ácidas, então laranja, limão, cebola, raízes, isso a gente coloca menos, porque como a gente pode escolher, a gente tem esse luxo de poder escolher. É muito interessante a natureza, inclusive raiz e cítrico, elas têm uma decomposição diferente, um pouco mais difícil. A raiz faz todo sentido, né? Por exemplo, batata, gengibre, esse tipo de coisa, ela vive lá na terra, então ela não pode ser tão suscetível. Então, na compostagem também é mais difícil. Precisa gerar um pouco mais de calor, de repente umidade diferenciada. E tem um tempo de maturação mais longo, tá? Então a gente vai pelo outro caminho. E de frutas é bem variado, assim, depende muito da época. Então tem mamão, manga, melão, melancia, enfim, tem muita coisa. Aí, além do hortifruti, tem serragem também, né? Que tem que ter uma fonte de carbono. Então você pode usar folha seca ou pegar serragem de madeireira, de marcenaria. É importante pegar uma serragem que não tenha sido invernizada, não tem nenhuma química, de uma madeira natural. Mas enfim, uma fonte de carbono. Não só o carbono é importante para a questão do processo em si, mas também para controlar a umidade. O carbono também tem essa importância. E aí também é legal você colocar, por exemplo, sementes. Então, café, borra de café é muito legal você misturar na composteira, porque a semente ela tem muito nutriente. Tem até um estudo assim interessante, né? Não é nenhuma grande descoberta, mas você tem uma alface, por exemplo, você tem, sei lá, 90% é água, 10% é nutriente. Numa semente,
1% é água e 99% é nutriente. Então, Caramba. você conseguir usar sementes é muito interessante para... Uhum. Então, assim, café é uma boa porque o café já vem moído. Porque, assim, o que a semente ela é feita também para resistir à compostagem. Então, se você tem uma composteira e você joga ali um tomate inteiro, você vai ver que a semente do tomate vai ficar lá. Então, ela não vai ser decomposta. Entendi. Ela vai até brotar, é muito comum. Então, é muito interessante também quando você está com esse contato, você vê como a natureza é sábia. Porque realmente a semente tem que ser resistente a tudo isso. Sim, né? Então, afinal ela fica na terra ali, né? Exatamente. Então tem tudo isso, mas enfim, então semente, café é algo que você pode usar. Aí, enfim, dá para usar um pouquinho de cinza de caldeira ou de lareira, de churrasqueira, coisas desse tipo. Tem várias coisas que dá para agregar para deixar cada vez mais rico. Show. E esse é um processo que leva quantos dias em média? Olha, o nosso processo demora uns 40 dias para ficar pronto. É a primeira etapa que eu diria, né? Que é uma etapa. E depois a gente tem mais uns 2 meses para fazer uma maturação final. Então em torno aí de uns 3 meses, uns 3 desde meses, que a 90 gente dias. Exatamente. Então cada ciclo assim que você coloca, daqui a uns 3 meses ele vai conseguir virar produto. É tempo e assim é trabalhoso, né? É muito legal, muito bacana para quem consegue, mas quando eu comecei a fazer, no começo você está empolgado, você vai fazendo e tal, chega uma hora que você está com outras atividades acumuladas e acaba perdendo um pouco aquele ânimo. E aí você vai vendo que assim, o lixo está lá todo dia sendo gerado e tudo mais, então assim, é um trabalho, faz sentido isso ser uma atividade, ser um trabalho. E a gente também entendeu que não é todo mundo que tem esse tempo, essa dedicação para fazer isso para sempre. Né? Sim. Seria ótimo se todo mundo fizesse, eu acho que o nosso planeta ia estar muito mais saudável. Com certeza. Porque lixo residual é um grande problema que a gente tem, né? A gente tem essas ilhas de lixo aí no oceano e enfim, vários problemas ligados a resíduos. Mas até deveria ser uma política pública mais forte, né? Porque realmente é interessante você ter um ganho de escala quando você vai trabalhar com lixo, com resíduo, porque ficar fazendo individualmente é trabalhoso. Sim, não é todo mundo que faz. Como você disse, é um processo demorado, né? É um processo que leva muito tempo. Então você imagina, a dona de casa, ela separa o lixo hoje para colher daqui a 90 dias, 120 dias, dependendo da... Exatamente. E assim, e a gente tem todo um conhecimento know-how que vai acumulado que a gente consegue tirar o cheiro, consegue deixar secando, enfim, tem várias já sabe o questões. que colocar, o que não colocar. Exato. Em casa é mais difícil, é bem diferente, é trabalhoso, assim, é muito legal, mas é um trabalho, né? É um trabalho, é uma atividade, assim. Gostando vale a pena. E é engraçado, porque as pessoas acham que a compostagem é só largar lá, em cima da planta mesmo, que vai apodrecer, que vai ser bom. E justamente o contrário, né? É exatamente isso, é interessante você falar, porque tem muita gente que recomenda você jogar fruta na casca planta, casca de ovo, borra de café e tudo mais. Então, assim, esses materiais eles só vão estar disponíveis para a planta absorver depois desses materiais se decompuserem. Então, por exemplo, casca de ovo, se você triturar no liquidificador ou quebrar bastante, deixar ele bem pozinho, aí sim vai ser um pouco mais rápido, mas mesmo assim leva tempo para a planta conseguir absorver aquilo. O café, a mesma coisa. E um problema, que pode ser um fator prejudicial para a planta, é que durante o processo de decomposição, de compostagem, tem uma alteração de pH, de temperatura, porque tem uma atividade biológica muito grande, então aquece. Então isso pode queimar as raízes por calor ou por acidez. Então o ideal mesmo é você fazer a decomposição no espaço. Então você pode jogar, fazer um amontoado, mas assim, longe das plantas. Então você pode fazer um círculo ali, fazer uma pilha. Tem, de novo, várias maneiras de fazer, depende do seu espaço. Sim. Mas colocar direto na terra, não recomendo, porque aquilo ali pode... Não, além de atrair bicho, né? Mosquito, rato, barata, que, afinal é lixo, querendo ou não é lixo, né? Exatamente, é bem isso que você falou, porque você até consegue evitar, tem maneiras, mas quando você está começando, você não tem todas as respostas e informações, então você vai acabar atraindo esses bichos, até você aprender como faz para não... Então, realmente, o ideal é você ter um espaço dedicado para compostagem. Uma coisa que aconteceu tem alguns anos já, foi uma moça veio até aqui, ela falou, puta, a planta não tá bonita, não tá legal. Eu falei, puta, mas o que você tá fazendo? Eu falei, não, tô compostando, tô fazendo direitinho,
tô colocando xixi na planta. Eu falo, como assim? Não tem nem sentido. Não sei nem o que ela levou, o que falaram para ela, se é fonte de nitrogênio e tal, mas assim, realmente... Faz o menor sentido. Essa daí eu nunca tinha ouvido. Xixi então. de minhoca até vai, né? A Não, minhoca comer e fazer o xixi assim... dela, tudo bem, mas xixi humano é mais complicado. Então, é complicado. Pois é. Esse é difícil hoje em dia, que tem muita gente falando, muita informação e a gente muito às vezes torto, não sabe... Eu nem sei o que essa pessoa ouviu e assim, pode ser que até que tenha alguma maneira de você fazer. Eu nunca ouvi falar. Quero nem saber. Exatamente, mas assim... Não, bizarro. É aquela... Quem dá dica tem que falar assim, não façam isso em casa, né? Tipo, Exatamente. Tem nos filmes, na TV. Exatamente isso. Porque às vezes dá errado. Não, com certeza vai dar errado. Não tem Realmente como. Estou sendo muito político aqui, então, com certeza vai dar errado. Inclusive aqui no centro é muito comum o pessoal colocar casca de ovo, casca de banana, casca de limão, casca de laranja, ver bicho pra caramba, inseto. Fala, putz, tá cheio de mosquinha branca, não sei o que fazer. Bom, para de fazer isso e compra um negócio pronto já, um negócio processado, porque não é legal. Exatamente, é legal. Com certeza. E você tá em Pinheiros, você falou? E a gente fica em Pinheiros. 200 quilos por semana, em pleno fervo de São Paulo. Como que você arrumou espaço para fazer tudo isso? Então, justamente essa foi uma grande coincidência, grande sorte, porque quando eu tinha decidido transformar esse hobby em trabalho, em profissão, enfim, eu comecei a pesquisar, conversar com gente, tudo mais, e aí, mas muito rapidamente uma pessoa falou, eu tenho um contato para te apresentar, enfim, e era a Secretaria de Agricultura da cidade de São Paulo. Legal. Buscando. Então, esse espaço ele é dentro de um sacolão municipal. Então, é o sacolão João Moura, que muita gente conhece, fica lá em Pinheiros. Fica pertinho da Praça Benedito Calixto, que é uma praça bem famosa, um ponto turístico. E então o espaço é lá. Então a gente tem um espaço dentro do sacolão. Aí é ótimo, porque você não precisa nem sair para a rua com resíduo. Já está lá em abundância. Maravilha. E não precisa de muito espaço, assim, né? A vantagem da compostagem é que você tem várias metodologias. Então... As várias torres com balde, alguma coisa assim. Exatamente. Dá para fazer bastante... Dá para crescer na vertical. Então... Claro que precisa de um espaço, sim. Mas não é... Afinal, o volume que você produz é um volume grande, né? E é demorado. Exatamente, Você precisa ter esse ciclo todo acontecendo. Então... Sim. Mas acho que assim, São Paulo tem muitos espaços para se fazer. A vantagem também da compostagem é que ela não é tão complicado mudar de lugar. Então você pode... às vezes tem um terreno ali na cidade que tá vazio hoje, amanhã ele vai estar... com alguma outra coisa, mas sempre vai ter algum espaço, algum terreno para fazer, né? Então, show. Acho que dá para encontrar os espaços, assim. Sim. E aqui, eu não sei se você sabe, mas a gente é anexo, entre aspas, do sacolão também. Então, do outro lado da rua tem um sacolão, exatamente. A gente responde como um sacolão. Então, exatamente. A prefeitura tem esses espaços que ela aproveita embaixo dos viadutos aqui em São Paulo, né? No caso de vocês, é a primeira Garden Center que eu vi embaixo de um viaduto, assim, mas a gente também fica embaixo de um viaduto porque, justamente, inclusive, eu conheci vocês lá no nosso comecinho porque quem fez a apresentação foi a própria prefeitura. Ah, bacana. O pessoal da Bast, provavelmente. Exatamente. Então, você vai lá conhecer o pessoal ali, daí a gente veio e começou desde o comecinho a parceria, né? Então, realmente, a gente é praticamente primo aqui. Né? Que é uns 10 anos já de estrada? Uns 10 anos. Show de bola. Exatamente. Vai dar 10 anos já. Alguns cabelos brancos surgindo. Que nada, é apenas uma criança crescendo. Apenas uma criança crescendo. Hoje em dia é jovem por muito tempo. Sim, exatamente. Alguma dica? Alguma recomendação? Alguma observação? Olha, na verdade, a gente está sempre colocando dicas, né, no nosso Instagram, mídias sociais. Então, quem quiser seguir a gente, @jardimbonito. Tem lá sempre dicas de como usar, a gente compartilha resultados e dá dicas gerais de jardinagem. Né? Então vai ser legal que o seu público já é bem conhecedor, bem entendido. Vão poder falar ali se está gostando ou não. E é isso, a dica é cuidem das plantas, façam jardinagem, tenham contato com a natureza. E a gente fazendo essas coisas, a gente vai deixar o mundo melhor pra gente, é positivo para todo mundo.
Além do Instagram, tem algum outro lugar para te encontrar? Olha, hoje em dia o principal vitrine é o Instagram, tem o nosso site, que é jardimbonito.com.br, tem o Facebook também. Começou um TikTok timidamente ali, mas o principal é o Instagram. Mas lá dá para mandar mensagem, se quiser entrar em contato por e-mail, tudo é só falar com a gente lá, a gente manda os contatos certinho. Maravilha. E no nosso site tem você pode comprar lá, né, pelo site, mas também tem um botão ali que você encontra a loja revendedora mais próxima. Então você manda pra gente o e-mail e o CEP e a gente responde com a loja mais próxima da sua vocês estão no Brasil inteiro, né? A gente está bem espalhado, falta muito ainda para mais de 5 mil cidades brasileiras, mas tem muita cidade vendendo, tem bastante... os principais estão vendendo já, né? Sim, infelizmente tem muita parceria aí bacana, que nem vocês, mas no Brasil todo, então dá para muita gente comprar fisicamente. E quem não conseguir, a gente vende online, mas também tem muito parceiro nosso que vende. Pelo menos no estado vai estar, né? Sim, com certeza. Isso em todos os estados está. E encontra no marketplace, em lojas virtuais. Sim. Inclusive, não tem nada a ver com o assunto, mas vocês estavam com uma parceria forte com a Magalu, né? Eu vi vocês no Instagram deles lá. Pois é, Magalu, isso foi muito bacana porque isso foi mais um fruto da pandemia, né? Acho que na pandemia, a pandemia coincidiu tanto com esse grande crescimento do mundo das plantas de jardinagem, como também esse processo de digitalização das empresas. Então o Magalu estava naquele momento começando a deixar bem digital a operação deles. Então eles estavam começando ali o portal Parceiro Magalu, essa nova fase. E aí a gente logo se inscreveu no portal, então a gente foi um dos primeiros, se não a primeira loja de plantas de jardinagem no Magalu. Legal. E aí, enfim, eles gostaram do produto, da história, tudo. Então a gente fez uma parceria super bacana, assim, eles foram muito legais pra gente. Bacana. Participamos de umas lives também, então teve isso e foi, hoje em dia o Magalu é um grande parceiro nosso de marketplace, né? Sim, entrega pro Brasil todo, todas as cidades, todos os lugares. Também. E eles têm, enfim, as campanhas de desconto, às vezes um frete muito baixo. Então, do nosso lado, assim, a gente atende o consumidor final, mas a gente também a gente está muito mais preparado para atender as lojas. Então, a gente nosso objetivo é que seja muito fácil de encontrar o Jardim Bonito, seja com a gente ou com os nossos parceiros. Show. A gente está sempre do lado do cliente final, né? De quem vai usar o produto. Sim, então, sim. Da maneira que for melhor para esse consumidor final, a gente vai atender. Para quem é lojista que está vendo, é só mandar um oi no Instagram também, fazer o pedido. Exatamente. Se for loja, aí a gente pede algum contato, tudo assim. Pode mandar um oi no Instagram, que a gente vai entrar em contato rapidamente. E aí, às vezes é legal ter uma ligação para explicar melhor o produto, para pegar os dados cadastrais, tudo isso. Fazer um treinamentozinho rápido ali do produto. Exatamente. Mas assim, estamos super aberto à parceria de revenda. É um produto que é legal ter na loja mesmo. Sim. Então, porque ele atende diversos perfis e ele ocupa um lugar na prateleira que os outros produtos não ocupam tanto, né? Sim. Ele é diferente um pouco. Então ele pega como outro perfil. a gente falou no começo, né? Por mais que seja um produto compostável, é um produto fruto de compostagem, ele tem recomendação nutricional, então ele é um produto diferenciado, é um produto que já está há muitos anos no mercado, então acho que é um dos únicos, os primeiros, na verdade, né? Pelo menos que eu conheço, que está há muitos anos, está estável, está crescendo. Exatamente, eu acho que formalizado, com nota fiscal e tudo, é raro, até hoje ainda é raro. Hoje em dia tem mais, mas no começo, às vezes a gente ouvia falar, encontrava um outro que ainda eram artesanais, mas realmente a gente pode se considerar pioneiro nesse mundo da compostagem para jardinagem, né? No mundo agrícola isso já é muito mais trabalhado. O pessoal faz isso na própria roça. Na própria roça, exatamente. Mas para jardinagem foi um dos primeiros mesmo. Então você quer um produto bom, confiável, Jardim Bonito com certeza. Exatamente. Jairo, obrigado, viu, pela conversa, obrigado pelo seu tempo. Gabriel. Tamo Valeu junto. Demais aí, parabéns, sucesso sempre para vocês. Para todos nós, É um prazer enorme. Instagram. Espero que vocês gostem também. Não, com certeza o pessoal vai adorar, o pessoal vai compartilhar bastante com os amigos, com o pessoal que gosta de compostagem, gosta
desse meio. E com certeza também quem está assistindo, quem está ouvindo a gente nas plataformas vai seguir vocês no Instagram, vai acessar o site de vocês, vai indicar para quem está querendo abrir uma lojinha, para quem tem uma horta um pouco maior em casa. Eu tenho certeza disso, que é um produto de excelente qualidade, um produto que eu uso de verdade nos clientes. Que bacana. Muito legal. E também se alguém quiser falar não só do produto, mas sobre compostagem, alguma coisa que a gente consiga ajudar e contribuir também, fica super à vontade, que vamos ter prazer aí em ajudar nesses tratamentos de resíduo também. Né? Show. Muito legal. Instagram, @Jardim Bonito. @Jardim Bonito. Fácil, simples, sem segredo e... Exatamente. E com muita vida pro jardim. Para todos nós. Muita alegria para todo mundo. Obrigado, Jair. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Obrigado. Tchau.